Portugal, 3 de maio de 2007. O cenário é a Praia da Luz, no Algarve, um destino turístico pacato e popular entre famílias britânicas. No complexo de apartamentos Ocean Club, a família McCain, os médicos Kate e Gary e seus 3 filhos pequenos, aproveitaram o que deveria ser uma semana de descanso. Eram cerca de 20h30 daquela noite. Madeleine, de apenas 3 anos, e seus irmãos gêmeos, Sean e Amélie, de 2 anos, dormiram no apartamento 5A. Os pais foram jantar com um grupo de 7 amigos em um restaurante de tapas dentro do próprio resort, a cerca de 50 metros de distância. O acordo entre o grupo era simples: a cada 20 ou 30 minutos, um dos adultos voltaria aos apartamentos para verificar se as crianças estavam bem. Às 21h05, Jerry McCain fez a primeira ronda. As crianças dormiam profundamente. Pouco depois, uma amiga do grupo, Jane Tanner, relatou ter visto um homem carregando uma criança no colo nas proximidades, uma imagem que assombraria as investigações por anos. Às 22h, foi uma vez de Kate. Ao entrar no quarto, ela verá que a porta estava mais aberta do que o normal. A janela estava escancarada. A cama de Madeleine estava vazia. O grito de Kate: "Madeleine sumiu. Alguém a levou." Marcou o início de um pesadelo que já dura quase 2 décadas. Antes de mergulharmos nos detalhes dessa linha do tempo, eu quero te fazer um convite. Nosso objetivo aqui é trazer análises profundas e fatos reais sobre casos que pararam o mundo. Se esse conteúdo é relevante para você, clique no botão de se inscrever. Sua presença aqui ajuda o canal a continuar apresentando documentos detalhados como este. O que se seguiu nas horas seguintes foi um exemplo de como erros processuais podem comprometer um caso para sempre. A polícia judiciária portuguesa foi rapidamente acionada, mas o isolamento da cena do crime foi ineficaz. Dezenas de pessoas, entre funcionários do resort, policiais e curiosos, entraram e saíram do apartamento 5A, destruindo evidências forenses cruciais, como riquezas digitais e possíveis rastros de DNA. As fronteiras de Portugal com a Espanha só foram fechadas horas depois, e os aeroportos não receberam alertas imediatos. Enquanto os McCain iniciavam uma campanha mediática sem precedente, contratando especialistas em relações públicas e mobilizando celebridades como David Beckham e o Papa Bento XVI, a investigação patinava. Surgiram os primeiros suspeitos. Robert Mura, um britânico que morava perto do resort, foi o primeiro arguido. Mas nada foi provado contra ele. A pressão sobre a polícia portuguesa era gigante, e a relação entre as autoridades locais e os pesquisadores britânicos da Scotland Yard começou a se desgastar rapidamente. Em setembro de 2007, o caso tomou o boato mais polêmico de todos. Com a ajuda de cães farejadores trazidos do Reino Unido, especialistas em detecção de odor de cadáver e sangue, a polícia portuguesa encontrou vestígios num carro privado por McCain. 25 dias após o desaparecimento, o inspetor-chefe da época, Gonçalo Amaral, levantou a hipótese de que Madeleine teria morrido acidentalmente no apartamento e que os pais ocultados o corpo. Kate e Gary foram declarados suspeitos oficiais. A opinião pública se divide. De um lado, a dor de pais desesperados, do outro, teorias de conspiração alimentadas por tabloides. No entanto, os testes de DNA feitos no Reino Unido foram inconclusivos. Em 2008, o status de suspeitos dos McCain foi retirado, e o caso foi arquivado em Portugal por falta de provas, permanecendo aberto apenas como uma busca por uma pessoa desaparecida. Anos de silêncio se passaram. Operações milionárias da Scotland Yard, como a Operação Grange, revisaram milhares de documentos, mas sem sucesso real. Até que, em 2020, uma bomba estourou na Alemanha. As autoridades alemãs identificaram Christian Brueckner como o principal suspeito. Brueckner, um pedófilo e traficante de drogas condenado, viveu no Algarve entre 1995 e 2007. Registros telefônicos mostraram que ele estava na Praia da Luz, próximo ao Ocean Club, na noite em que Madeleine desapareceu. Testemunhas contaram que Brueckner teria confessado o crime em um bar, anos depois. Além disso, ele já cumpriu pena por crimes sexuais na mesma região de Portugal. Hoje, em 2026, embora ele ainda não tenha sido formalmente acusado de homicídio de Madeleine por falta de uma prova irrefutável, como o corpo ou uma confissão direta, ele continua sendo o foco central de todas as polícias europeias. As buscas em uma representação em Portugal em 2023 trouxeram novos itens para análise, mas os resultados seguem sob sigilo. A polícia alemã afirma ter provas concretas de que Madeleine está morta, mas os McCain, com uma resiliência impressionante, ainda mantêm a esperança de um reencontro, ou, pelo menos, de uma resposta definitiva. O caso Madeleine McCain não é apenas sobre uma criança desaparecida.
É sobre as falhas do sistema judiciário internacional, o poder e o perigo da mídia, e o sofrimento de uma família que vive em suspensão. Madeleine teria hoje cerca de 22 anos. Seu rosto, progressivamente envelhecido por softwares de computação, continua espalhado pelo mundo. O mistério da Praia da Luz permanece como uma ferida aberta na história criminal moderna. Seja qual for a verdade, se foi um crime de oportunidade, um rapto planejado ou uma tragédia oculta, a busca por Madeleine McCann prova que, enquanto não houver uma resposta, o mundo não conseguirá esquecer. O caso Madeleine McCann ainda não tem um ponto final. Para continuar acompanhando as atualizações dessa investigação e outros grandes mistérios da história, inscreva-se aqui no canal. Sua inscrição é fundamental para que possamos continuar trazendo esse conteúdo para você.